paz, queridos! Tudo bem com vocês? Vim trazer uma palavra para você que está em Lucas 5, do 1 em diante. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Queridos, o que o Senhor nos diz nessa manhã? Que Jesus ele estava ensinando aquela grande multidão, havia muita gente e apertava Jesus. Então Jesus avistou os barcos e sentou-se num dos barcos e ensinou a multidão um pouco de longe. E então Jesus disse assim: Pedro, vai um pouquinho mais até o fundo do lago. E Pedro, já triste, frustrado, falou: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, mas sobre a sua palavra eu lançarei. O que Pedro estava dizendo? Senhor, se der errado, a culpa é sua, porque sobre a sua palavra eu estou lançando. Sobre a sua palavra eu vou fazer, mas se der errado, a culpa é sua. Só que Jesus queria ensinar a Pedro, porque o que Jesus tinha chamado Pedro para ser? Não pescador de peixe, mas sim de almas. Jesus queria que Pedro fosse pescador de almas, queria que Pedro ensinasse a sua palavra. Então o que aconteceu? Pedro foi até aonde Jesus pediu e lançou a rede, apanhou muitos peixes. Porque Pedro já tinha vindo de uma pesca muito frustrada, ele não tinha conseguido pescar, ele não tinha conseguido apanhar os peixes. No entanto que ele falou: Senhor, eu passei a noite inteira pescando. E muitas das vezes nós precisamos nos frustrar, precisamos ficar bravos para entender o que precisamos está em Jesus. Pedro precisou se frustrar, Pedro precisou ficar bravo, Pedro precisou ficar chateado para entender o que ele precisava estava em Jesus. Então Pedro se sentiu envergonhado que ele voltou para a praia e estando lá Jesus com o pão, o peixe e as brasas. E muitas das vezes, queridos, nós precisamos quebrar a cara, precisamos nos frustrar para entender que o que nós estamos precisando está em Jesus, não está nas nossas expectativas, está nele. Então Pedro, ele precisou ficar muito frustrado para entender que o ministério dele não era mais ser um pescador, que o ministério dele era ganhar almas para o reino. E muitas das vezes o Senhor quer nos levar mais fundo do que já estivemos, para que a nossa fé seja mais firme, para que possamos alcançar. Queridos, tudo o que você precisa está em Jesus, tudo o que você precisa está nele. Não fique frustrado, não fique chateado, porque o que você precisa está nele, está na palavra. O Senhor quer te levar mais fundo, o Senhor quer te levar a lugares mais fundos. Ele quer que você mergulhe na palavra, Ele quer te ensinar. E eu digo para você, tudo o que você precisa está nele. Pedro se sentiu envergonhado por ter que ir até lá pescar aqueles peixes, sim, porque ele entendeu que o propósito dele já não era mais ser pescador, era ser pescador de almas, era ganhar almas para o reino. No entanto que Jesus quis dizer a ele: Pedro,
entenda. O que você precisa está em mim. Tudo o que você precisa está em mim. Queridos, o que você precisa, a cura que você precisa, o milagre que você precisa está em Jesus. O que você está precisando está nele. Não precise você se frustrar, não precise você ter que ficar chateado para que você entenda. Não. Jesus precisou explicar a Pedro: Pedro, jogue a rede para o outro lado. Mas Senhor, eu já pesquei. Eu fiquei a noite inteira, Senhor, pescando. Eu não pesquei. O que o Senhor queria falar a Pedro? Pedro, o que você precisa não está mais na pesca. Você não precisa mais ser pescador de peixes. Você vai ser pescador de almas. Você vai ganhar almas para o meu reino. No entanto, o que aconteceu logo depois? Com a sombra de Pedro, pessoas eram curadas. Pedro chegou ao templo e falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele estava dizendo: tudo que eu tenho é Jesus. Então levanta e anda. O milagre que você precisa, querido, está em Jesus. O problema que você quer que seja resolvido está em Jesus. Lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque o que você precisa está nele. Amados, não se frustre. Não precise você ter que quebrar a cara para entender que o teu ministério, a vontade está sobre Jesus. Jesus está falando para nós hoje que tudo o que você precisa está nele. Os sonhos, os projetos, as vontades está sobre ele. Está nele. Pedro teve que voltar à praia para ver o que ele precisava estar em Jesus. O que Jesus pede? Pedro, conte os peixes. Senhor, não, Pedro, conte os peixes. E ele foi contando os peixes e ele entendeu que ele não precisava mais pescar, que simplesmente era para ele pregar o reino. Queridos, o Senhor, Ele quer te usar, Ele quer usar você para curar, para salvar pessoas, para tirar as almas do inferno. Queridos, entenda, o que você precisa está em Jesus. Amém. Eu vou estar orando por você. Se você está com alguma dúvida ou está precisando de algo, eu vou estar orando por você. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, sobre os seus filhos, Pai, dando uma resposta ao coração, Senhor Deus, de tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Paizinho, que eles entendam, Senhor, que tudo que eles precisam está em Ti, ó Pai. Que eles entendam, Senhor, que tudo o que eles estão procurando está em Ti, Senhor. Pai, cura, Jesus. Paizinho querido, cura toda enfermidade, Senhor Deus. No poder do Teu santo nome, Jesus, que o Senhor venha, Paizinho querido, está junto deles, Pai, fazendo com que eles entendam o Teu propósito sobre a vida deles, Pai. É tudo o que eu te peço, Pai, no poder do Teu santo nome. Amém, amém, amém. Queridos, que o Senhor Jesus fale com você através dessa palavra. Que o Senhor Jesus fale no seu coração. E eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo, uma nova história. Que o Senhor venha fazer grandes coisas sobre a sua vida. Que Ele venha te usar. Profetizo uma semana de bênçãos, uma semana de muita alegria sobre a sua vida. Amém? Um grande abraço. Que o Senhor esteja com vocês. Amém?